Então ele diz, o vinho, que hoje em dia é uma mercadoria justamente né, e ele mesmo faz uma brincadeira, os distinguidos bebedores de vinho, ele fala, né? Quer dizer, para o vinho ter diferentes preços, ele tem que encontrar no mercado distinguidos bebedores de vinho, que também tem que ter distinguida renda no seu bolso para pagar por esse vinho a mais. Mas a questão é, por que uma garrafa de vinho X custa R$20 e uma garrafa de vinho Y custa R$2.000, pode até custar R$10.000 conforme o vinho? Por quê? Se o trabalho do produtor do vinho é o mesmo. Então, porque tem um fator X que é, por exemplo, é que naquele lugar a terra que fez o vinho melhor, não é uma invenção. O lugar da terra onde tinha o vinho melhor, de fato, é uma terra que tem uma composição química diferente. Ou então, isso não tem a ver com o trabalho humano. Ou então é uma terra que recebe a luz do sol em um certo horário ou em certa época do ano, que produz uma fruta mais... Ou então tem a ver com a colheita mesmo. Naquele ano choveu menos, então a fruta concentrou o açúcar. E aí sai um vinho de um jeito ou de outro, e nada disso tem a ver com o trabalho humano. O trabalho humano produz um vinho igual, de R$20 a garrafa. Por que então alguns vinhos podem ter um preço muito maior? Então a discussão ali é, como é que o preço se distingue do valor do trabalho? E mais, não só uma mercadoria como o vinho, que tem o mesmo valor, mas tem preços diferentes, mas até coisas que não têm valor, como a terra nua, como a vista para o mar. Isso não tem valor nenhum. Nenhum trabalho humano construiu aquela vista. Portanto, não tem valor nenhum. Valor zero. No entanto, tem preço. Como é possível que isso aconteça? Então, pelo predomínio do capital financeiro. Então, é a pergunta aqui do Luca. Qual é o predomínio? Eu vou ler o trecho. O Marx diz assim, a formação do capital fictício chama-se capitalização. Por exemplo, se o rendimento anual é de 100 libras, ele está dizendo, e a pessoa tem uma renda da terra, o cara tem um aluguel, ele tem uma terra que ele aluga ou arrenda e recebe 100 libras por ano. E a taxa de juros é 5% ao ano, as 100 libras seriam os juros anuais de 2.000 libras. E essas 2.000 libras imaginadas seriam consideradas como o valor de capital do título de direito, ou título de propriedade das 100 libras anuais. Aí diz o Marx. Então ele tem um outro exemplo da renda da terra também. Ele diz, digamos que a pessoa receba um arrendamento de 200 libras por ano, né, por aquela terra, né, e a taxa de juros seja 5% ao ano. Então, 5% ao ano. Então, 200 libras são 5% do quê? Multiplica, né, de 4.000 libras. Então, a terra dele, o preço dela é 4.000 libras. É projetado um valor fictício, porque a pessoa, digamos, se apropriou daquela terra, né? Recebeu, sei lá, se apropriou de alguma maneira. Então, e se a taxa de juros muda? E, então, em vez de 4%, de 5%, ela cai para 4%? Aí essas 200 libras serão 4%, não de 4.000, mas de 5.000 libras. Ou seja, vejam só, conforme a taxa de juros que é determinada no mercado financeiro, que não tem nada a ver com as terras, etc. e tal, ela vai precificando. Eu ouvi essa primeira vez essa palavra, achei horrível esse neologismo, né, meio coisa de, sei lá, coisa de americano. Mas hoje em dia estou gostando, porque justamente é botar um preço onde não tem valor. Muito interessante isso. Então, precificando. Então, como é que o preço que era 4.000 subiu para 5.000? E aquela terra, o que a vista mudou, está mais bonita, está mais feia. Por que mudou o preço? Mudou por um fator que não tem nada a ver estritamente com a terra, que é a taxa de juros no mercado. Então, essa ficcionalização, né, acaba, digamos, se impondo a tudo. E aí eu estava conversando justamente com o Paulo um pouco antes de chegar aqui, né, sobre a questão da qualidade. Então a gente eu li aquele trecho lá da primeira citação do Marx, falando que a qualidade não é mais nada, a quantidade de tudo, mas a gente tem justamente, não só com o vinho, a partir do começo da década de 90, mas uma série de produtos que marcam a volta da qualidade.
Então, hoje em dia, inclusive, virou chavão, né? Tudo é uma questão de qualidade, também uma questão de atitude. Até no futebol, né? Esse jogador tem mais qualidade, porque ele tem mais atitude. Então, a gente vê os comentaristas falando. Por que é uma questão de qualidade? Porque no momento em que as margens de lucro caem, como estão caindo, e justamente essa é a crise, é a desvalorização do capital existente, as margens de lucro caem, a disputa, a concorrência entre os capitalistas passa por, muitas vezes, diferenciações qualitativas que são ficcionais, né? Mas que permitem aqui uma precificação fetichista, ficcional, e que permite puxar um pouquinho a sardinha para a brasa de cada um. Então o cara inventa uma qualidade diferente e, de fato, essa não é só uma invenção, muitas vezes tem esse vinho mais caro, né? Esse vinho que custa R$2.000 a garrafa, de fato ele é muito mais gostoso do que aquele vinho de R$20. Agora, será que ele é 100 vezes mais gostoso? Entre o preço de 20 e o preço de 2.000 são 100. Será que é 100? Por que não é 80? Por que não é 50? Por que é 100? Quer dizer, isso é um arbítrio que não tem a ver com o valor, com o custo-benefício, né? Que tem a ver com uma outra variável, que é essa precificação. Então, é dessa maneira, não vi onde está o Luca agora. Ah, está lá, isso. É dessa maneira, não sei se ilustrou um pouco. Então, você pediu... Então, te falo aqui, por exemplo, já para começar do Harvey, né? O primeiro grande livro dele, Os Limites do Capital, e depois outros livros que ele vem escrevendo, né? E que estão sendo publicados, aí, não todos, mas alguns deles pela Boitempo. E, enfim... Ou seja, se tem justamente essa possibilidade de analisar esses fenômenos muito atuais, né, em função, agora, não, evidentemente, não mais só do beabá lá do livro 1, do Capital, mas dessas questões um pouco mais complicadas, né? E aí é justamente essa possibilidade de refinamento que aí está em jogo e que é o ponto mais interessante, na minha opinião, dessa retomada de Marx. Bom, vamos para o segundo round. O Cadu marcou mais uma vez. Você me pode dar um pouquinho d'água, por favor? Por favor. Bom, boa noite. Primeiro, uma satisfação enorme. Eu acho que na vida a gente tem poucos amigos. Eu tenho poucos amigos comparáveis ao Grespan. E, sério, não, e não é só coisa de amizade. Fala por você, Cadu, eu tô fora dessa. Eu devia ter previsto na hora que esse gato preto entrou. Em 78, não, 2018, 78 porque não não, peraí, em 2008. Em 2008, nós ministramos um curso lá na Argentina. E o Grespan, essa coisa assim de você trabalha com filosofia, não sei o quê, você só fica lendo o primeiro tomo do Capital, né? E aí ele nos obrigou a ler lá 3 capítulos do tomo 3, que se trata do capital financeiro. O que é o capital financeiro? Segundo Marx, né? Eu estou meio um pouco... Mas vamos agora com ele. Fecha, faz uma rodada. Le fétichisme pour lui-même. Quer dizer, então, é o fetichismo da mercadoria por si mesmo. Por quê? Porque ele é parasitário. O capital financeiro não vai para a produção. Isso é muito sério. E aí que eu gostaria agora de... Quer dizer, com esse juro, pergunta. Todo mundo tem cartão, né, de crédito, não sei o quê. A pergunta. Quer dizer, o que o capital financeiro faz com a gente? Aí o Grespan vai explicar pra gente. A pergunta é essa, ou bem? Ok. Deixa lá. Pode deixar lá. Ah! Uma segunda pergunta. Obrigado. O seu nome? Fernanda.
Eu sou mestranda da Universidade Federal da Bahia e, na verdade, o Grespan falou uma coisa que não foi o foco da sua fala em geral, mas que me preocupou um pouco, que foi com relação... Quando você traz o cenário em inglês, você coloca a aceitação por parte do... Não, você não usou a palavra governo, mas por parte da Inglaterra com relação aos serviços de base pelos paquistaneses. E eu gostaria que você configurasse assim, um pouco mais essa sua afirmação dentro do período, porque eu entendi que quando você falava do contexto norte-americano, você falava da década de 90. E eu queria saber se essa sua afirmação era para a década de 90 e apenas no campo econômico, porque culturalmente eu tenho algumas ressalvas com relação a essa afirmação. Tipo assim, fala um pouquinho, em relação a quê? Não, com relação à aceitação cultural mesmo dos ingleses, por parte dos ingleses, sim, com esse trabalho dos paquistaneses. Claro. Ok. Ok? Era basicamente isso. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Por favor. Tá, isso. Boa noite, Claro. Rodrigo Medina, da Universidade Federal de São Paulo. Minha pergunta para o Grespan é, uma vez que ele falou do desencontro do Kondratiev com a sua própria teoria, é acerca das teorias cíclicas do desenvolvimento do capitalismo histórico, que tem bastante substância, por exemplo, em autores da teoria da dependência e, sobretudo, das teorias de sistema mundo. É o caso do Giovanni Arrighi, não é? Do Wallenstein, até mais recentemente do Robert Cox, entre outros. Se não é possível identificar, como alguns autores o fizeram, por exemplo, uma teoria dos longos ciclos no próprio Capital do Marx, não é? Porque me pareceu que, frente ao imponderável da história, as teorias de ciclos longos não fazem assim tanto sentido, não é? E há, enfim, correntes historiográficas da própria tradição marxista que pensam de forma distinta, né? Queria que você aprofundasse um pouco esse aspecto da sua fala. Bom, nós tivemos, agradeço a pergunta, nós tivemos 2 rounds de perguntas, nós estamos com adiantado da hora de 9h10, o Grespan vai responder, não é? E aí eu vou dar por encerrado a exposição e as pessoas que tiverem interesse conversam. Estou por aqui. Está aqui, tá certo? E antes de passar a palavra ao Grespan, não é? Agradecer sua infinita paciência, não é? E a forma esclarecida e extremamente articulada da sua exposição. Muito obrigado. Depois eu vou fazer um encerramento mais formal, mas eu gostaria só de expressar isso, né? A sua civilidade, cortesia, etc. Bom, obrigado a você, Wilton, pela tua gentileza também. Olha, claro, essa questão do econômico, da absorção econômica, esse é uma tensão. Onde é que está a Fernanda? Ah, tá. Fernanda, claro, essa é uma tensão, isso mesmo, que sempre tem. Ou seja, é evidente que os ingleses não incorporaram os paquistaneses culturalmente, vamos dizer assim. Eles sempre souberam separar os guetos, inclusive dentro da cidade, né? E é fácil fazer isso, em função da localização do preço dos apartamentos, do preço das casas. Então é muito fácil você colocar, ilhar aqueles grupos sociais e tudo. Eu me lembro de uma vez que eu fui passar, muito tempo atrás, fui passar um ano novo. Estava na Alemanha, aí eu quis viajar e fui passar um ano novo lá na Inglaterra. Depois fiquei muitos anos sem voltar lá. Mas o fato que eu lembro é que eu então saí para a rua no ano novo e só tinha, não sei, paquistanês, indiano, só. Os ingleses estavam nas suas casas, nos seus bailes e nas suas casas de ano novo, tudo no espaço seu privado. O espaço das ruas foi tomado por todo mundo que era, evidentemente, do antigo império, especialmente daquele pedaço lá do sul da Ásia. Então, esse pessoal, evidentemente, que estava colocado de maneira fora. Agora, o que aconteceu de interessante, Londres é uma cidade diferente, é que o prefeito de Londres atual é filho de paquistaneses, né? Então, quer dizer, dois fenômenos interessantes da crise que eu não falei, mas eu falo rapidinho agora, não é na vida, não, essa separação e união, quer dizer, que está acontecendo muito do ponto de vista político, vamos dizer assim, uma polarização de direita e esquerda. As alternativas centristas, né, social-democratas, clássicas, elas estão afundando.
E está havendo uma polarização. E a direita está aparecendo cada vez mais como extrema-direita e jogando todos os estrangeiros fora e aquela coisa toda. E, digamos, e a esquerda... O que está acontecendo? Vejam, me pareceu um fenômeno muito interessante nos Estados Unidos, nessa eleição. Não é a contraposição Trump e Hillary. Não é essa a contraposição interessante. A Hillary provavelmente já ganhou, porque o cara é um inimigo de si mesmo, felizmente, né? Mas o problema maior foi o surgimento daquele outro cara dentro do Partido Democrata, o Sanders. Aquele cara era interessante, um senador que era evidentemente um social-democrata, mas que se apresentava como socialista. Nos Estados Unidos, não sei como é que ele não levou um tiro. Quer dizer, ele quer dizer, eu sou socialista, não importa se ele era ou não, se ele era, esse cara não é, não. O que importa é que ele se apresentava como tal nos Estados Unidos. Né? E aí, quer dizer, ele estava mostrando a polarização e ele quase que desbanca Hillary, ele quase que desbanca ela. O que houve foi uma espécie de voto útil interno do Partido Democrata. Os caras ficaram com medo de saísse com um candidato realmente de esquerda, perder para a extrema-direita, para o Trump. Era mais seguro pegar uma candidata do centro para ela pegar inclusive os votos dos republicanos desgostosos. Então houve uma espécie de voto útil interno, mas a coisa estava legal, estava polarizada. E na Inglaterra, o Corbyn, quer dizer, o deputado que é, digamos assim, o presidente, assim, não lembro o nome exatamente, do partido trabalhista inglês atualmente, é um marxista. O Corbyn, ele se apresenta como, eu sou um marxista. Puxa, isso era impensável. Vocês lembram da década de 90? Talvez muitos não se lembrem, mas enfim, eu lembro, né? O Tony Blair, lá dizendo, ele era o novo Labour Party. Então tinha lá o Clinton, né, nos Estados Unidos, que era nova esquerda, digamos assim, o Tony Blair, e na Alemanha o Gerhard Schröder. Essa era a nova esquerda, o novo partido social-democrata, trabalhista, etc. e tal. Aí o Fernando Henrique até tentou surfar essa onda, ele também se apresentava, ou seja, era uma antiga social-democracia que na verdade virou neoliberal, por pragmatismos, digamos, né? Muito bem. Agora volta, depois de tudo isso, que parecia que era um ponto nec plus ultra, né? Quer dizer, nunca mais vai se voltar, aparece esse Corbyn na Inglaterra, ou seja, tem uma radicalização dela também. Tem, por um lado, a extrema-direita, UKIP, né? United Kingdom e Independent Party, uma coisa assim, né? Agora, também tem um som em inglês, né? UKIP, quer dizer, você fica, quer dizer, é para você em inglês, não é para esses estrangeiros. Então tem uma coisa racista, xenófoba, muito forte e tal. E, por outro lado, vem um cara, então, você já está polarizando, então é um elemento a mais da crise. Agora, do ponto de vista econômico, o capital é contraditório, mais uma vez. Ele tem que, por um lado, abrir a porteira para entrar essa mão de obra barata e jogar para baixo os salários, né? Por outro lado, ele tem que fechar a torneira para não deixar também a mão de obra se desvalorizar muito. Então fica esse movimento, e também porque os sindicatos, apesar de tudo, ainda têm força política. Então fica esse movimento contraditório na Europa inteira, de fecha a porta, abre a porta. Agora, incorporação cultural, não. A menos, assim, hoje em dia tem os estudos pós-coloniais, né? Que então autores indianos, principalmente, o Homi Bhabha e outros autores indianos, estão lá botando o dedo na cara dos antigos colonos ingleses e dizendo, nós temos uma outra história, que aliás é muito mais antiga do que a de vocês, tem alguns milênios a mais, e uma cultura muito mais interessante, aliás, que a de vocês, do ponto de vista culinário, então nem se fala. A comparação entre a cultura culinária inglesa e indiana, e, portanto, por que vocês vão impor a narrativa de vocês para nós? E aí tem um jogo muito interessante. Mas isso não é assimilação também. Os ingleses, os mais liberais, abaixam a cabeça, até por uma questão de culpa. Isso é muito forte na Alemanha, porque a Alemanha, felizmente, não consegue se esquecer completamente do fantasma de Auschwitz. Então tem uma culpa grande, e aí, em função disso, existe espaço para que isso seja colocado intelectualmente nas academias. Mas, em geral,
culturalmente mesmo, manifestações culturais, da cultura, sei lá, vamos chamar assim, enfim, do que se vê no dia a dia da vida das pessoas, não se percebe isso, né? E quanto à questão dos ciclos, a gente pode continuar conversando sobre isso, é evidente, né? Quanto ao ciclo, quanto a esses ciclos do Arrighi, do Wallerstein, pois o Arrighi tem esse livro do Adam Smith em Pequim e essa coisa toda. Então, eu sinceramente vou confessar para vocês, eu vou dizer aqui uma coisa, estão gravando, então não vou dizer, mas eu ia dizer, tudo bem. Pior do que a questão da amizade que o Cadu falou. É verdade, não vai ficar, ser, tem razão. Então vou dizer, não, vocês talvez se decepcionem, que agora eu preparei tanto que parece que eu vou dizer um palavrão, sei lá. Não, eu vou dizer o seguinte, esse negócio até é coisa de sociólogo. Esses ciclos aí, nós historiadores sabemos que não dá para comparar o momento em que houve uma financiarização, entre aspas, lá na Holanda do século XVII e depois outra na Inglaterra do século XIX e agora, a história não se repete, a não ser como farsa, vamos dizer assim, né? Então não tem isso, não tem esse negócio, então não dá para fazer esses ciclos, até porque o nível de acumulação do capital e de penetração claro, a Holanda do século XVII, para quem vai estudar esse pedaço, é muito interessante, coisas que acontecem lá que a gente fica impressionado, né? Sei lá, coisas aparentemente muito modernas, muito atuais, né? Por exemplo, um dos motivos pelos quais aquelas casas, né, os prédiozinhos de Amsterdã são altos, né? Eles são pequenininhos, né, estreitos, mas são muito altos. Aí, sim, mas eles só descobriram um jeito de cavar, porque para fazer 6 andares daquele prédio, 5, 6 andares, eles têm que cavar, têm que enfiar uma estaca a 18 metros de profundidade, porque aquele terreno todo é argiloso. Então, eles, para segurar um prédio assim, eles têm que fazer. Bom, mas o motivo, tecnicamente, eles conseguiram inventar um jeito de enfiar uma estaca a 18 metros de profundidade para segurar um prédio de 5, 6 andares. Mas a questão não é essa. É que já no século XVII, o imposto predial, o IPTU de Amsterdã era tão alto que os caras procuravam ocupar uma área estreita e levantar um prédio alto. Quer dizer, isso 1600 e não sei, 30, 40, tinha isso. Então tem coisas surpreendentes de fato quando se estuda a Holanda. Agora, forçar a barra e falar de ciclos iguais e tentar fazer uma teoria de ciclos seculares, das hegemonias, isso é uma mania também que o Wallerstein começou há um tempo atrás, que tinha a ver, na minha opinião, até com, com algum complexo de culpa dos Estados Unidos, né, de americano, que era assim. Eu me lembro dos anos 80, o Wallerstein e a turma dele estavam sempre mostrando que a hegemonia americana ia acabar, assim como acabou a holandesa, acabou a inglesa, vai acabar a americana. E quem é que ia ser o novo hegemon, que eles gostam dessa coisa? Quem ia ser? O Japão. Então estava um monte de gente aprendendo a falar japonês já na década de 80. Só que o Japão empacou na virada justamente entre 89 e 90, o Japão, por questões lá do Japão, ele empacou. Teve uma crise parecida com uma bolha dessas aí, de 2008 nos Estados Unidos, aconteceu no Japão daquela. E aí o Japão nunca mais tirou o pé da lama, falando na lama de Amsterdã, o Japão nunca mais tirou o pé da lama. E portanto, acabou. Aí apareceu, de uns 20 anos para cá, a China. Pronto. Agora é a China. Então não é mais o Japão, então agora é a China. Tem que estar em outro lugar o hegemon. É uma espécie de expiação de culpa. Então mostrar que acabou. Mas os holandeses ficaram 100 anos lá, né? E depois outra coisa. Aí eles ficam lá, a Holanda. Eu me lembro que eu ficava muito chateado com esse negócio. Porque então o capitalismo começou em 1600 e pouco. Porque começou com a Holanda, o capitalismo mundial. Então começou em 1600 e pouco. Aí é isso. Mas então, quando começou, porque o historiador sempre está com o pé no presente, né? Quando a Espanha foi acolhida como a menina dos olhos do projeto da Comunidade Europeia, que isso aconteceu muito claramente na virada dos anos 90 para a década de 2000, então, porque a Espanha é franquista, atrasada, aquela coisa toda, e de repente a Espanha, enfim, se livrou do franquismo, iniciou uma rota democrática e entrou num nicho de mercado lá de bancos,
E aí a Espanha começou a se desenvolver, e aí a Espanha entrou como uma potência forte na comunidade europeia, e ela virou o símbolo. A Espanha virou o símbolo da Europa unida que dava certo. Isso até 2008, 2009. Até a Espanha quebrar em 2010, por aí. Tanto que, não agora, mas na última Copa Europeia de futebol, em 2012, a final foi Espanha e Itália. Vocês não devem se lembrar, mas era Espanha e Itália. Todo mundo, menos os italianos, estavam torcendo pela Espanha. Franceses, alemães, imagina francês torcer para outra pessoa, mas eles estavam torcendo, todo mundo torcendo pelos espanhóis. Mas por que essa coisa da Espanha? E tinha os alemães, eu me lembro, que falavam espanhol tão perfeito, que até, você é espanhol? Que não falavam, com as pronúncias madrilenha, de botar a língua no meio dos dentes e tal. E por que tanta coisa? Porque a Espanha era a menina dos olhos dessa Europa que deu certo. Aí os historiadores recuaram um século. E o capitalismo mundial, o mercado mundial, não começou no comecinho do século XVII na Holanda, mas sim no começo do século XVI, com a Espanha, com Carlos V e etc. Aí começou o capitalismo mundial. Pensei, nossa, quando é que Portugal vai conseguir também ser aceito para os caras reconhecerem que a coisa toda começou, na verdade, com os portugueses, né? Começou com os portugueses depois de Ceuta, né? Puxa, agora vamos falar aqui entre nós, né? Mas não, tudo depende aqui de um jogo, né, de hegemonias, etc. e tal. Então, o jeito que essa história é contada por Arrigues e tudo isso é muito, muito complicado, né? E do ponto de vista contábil, então, nem se fala. O tempo inteiro dá para ficar discutindo os pressupostos teóricos, qualitativos, de onde ele parte. Então, okay. É isso. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao Grespin. E eu gostaria apenas de frisar alguma coisa relativa ao evento, tá certo? Amanhã nós continuaremos com o evento, que tem a mesma estrutura dos dias anteriores. Eu chamo a atenção para aquilo que é diferenciado amanhã, perdão. Nós vamos ter de manhã os minicursos, nós vamos ter as mesas redondas, os simpósios temáticos, e à tarde nós temos a Assembleia Geral da AMPU, né, apresentando a chapa que foi eleita, a nova chapa, fechando o balanço sobre as realizações da atual gestão. Nós temos, posteriormente, a noite de autógrafo dos livros, né, dos autores inscritos para lançar seus livros na AMPU, e nós temos à noite, mais à noite, às 8h30 da noite, o jantar com música, com forró, na Pizzaria San Felipe, que é o Pizza Porque e Para Quem, cujos convites, a adesão é apenas R$ 25,00 na secretaria do evento. Eu convido a todos, acho que é um momento de que não só de ácaros vive o historiador, mas também ele tem direito a se alimentar e beber, como todos nós sabemos. Não é? Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao Grespin e muito obrigado a vocês.